Agora, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, fez uma representação no Serviço Migratório norte-americano. Eu vou falar, a representação dele tem uma chance gigantesca de dar certo. Vamos lembrar uma coisa, o Serviço Migratório norte-americano é um dos piores do mundo, se não o pior do mundo. Eles procuram qualquer motivo para enjaular pessoas, e no caso é enjaular mesmo, viu? Eu uso aqui o termo jaula para falar sobre prender fascista, que para mim fascista não é nem gente. No caso dos norte-americanos, imigrantes para eles não são nem gente, eles enjaulam, eles colocam literalmente em jaulas. Então eles querem qualquer desculpa. Inclusive, faz o quê? 3 semanas, o Joe Biden estava orgulhosíssimo no Twitter, anunciando que ele pretende deportar 30 mil estrangeiros latino-americanos por mês. Ele quer expulsar do país dele 30 mil latino-americanos, diz ele que a maioria são do Caribe e da América Central. Quer dizer, olha isso, ele orgulhoso falando isso. Como assim? Estamos nos vendo livres dessa ralé aí. Só faltou falar assim o Biden. Pois bem, tem um imigrante latino-americano que está cometendo diversos crimes migratórios lá nos Estados Unidos, que é o Bolsonaro. Então o deputado Reginaldo Lopes fez uma representação, não só ao Serviço Migratório, 2 representações foram feitas, uma ao Serviço Migratório e outra, eu vou falar aqui o órgão, o outro na Unidade de Prevenção a Fraudes do Departamento de Segurança Interna. As 2 representações foram feitas diretamente à nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Eu mostrei aqui num vídeo passado que a primeira coisa que ela fez, ela assumiu agora em fevereiro, e a primeira coisa que ela fez foi se encontrar com o Lula. Inclusive tá aqui, ó, a foto do encontro da nova embaixadora com o Lula. No encontro, ela levou ao Lula a mensagem do Biden de que o Biden considera o Lula um grande líder global. Tá aqui, ó, a embaixadora aqui, junto com o Lula. É engraçado, quando eu era criança, falavam que o feminino de embaixadora era embaixatriz. Mas eu vejo tanta embaixadora se autodenominando embaixadora, que melhor essa palavra mesmo, né? Pois bem, aliás, mudou? Era embaixatriz, não era? Ou isso é só eu achava que era e não era? Comenta aí, corrijam-me se eu estiver errado. Tá. Pois bem, a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil se encontrou com o Lula. Parte da conversa de mais de 1 hora que tiveram juntos envolveu o Bolsonaro e a deportação e extradição do Bolsonaro. Expliquei aqui no vídeo passado, o Lula não é mais aquele Lulinha paz e amor. O Lula agora vai pra cima dos fascistas e ele continua falando isso em todos os discursos. Eu fiquei extremamente feliz de saber que depois do Lula ganhar ele não mudou em nada o discurso dele. E depois de assumir ele não mudou em absolutamente em nada o discurso dele. Ele não foi mais ao centro ou mais à direita como a grande mídia estavam querendo. E ele não começou a aliviar pro Bolsonaro como parte da grande mídia começou a pressionar. Vamos lembrar, até dia 7 de janeiro você tinha editorial da Folha e do Estadão todos os dias falando que o Lula tá mais preocupado em vingança do que em alguma coisa. Se o Lula mandasse prender os terroristas do acampamento no dia 7... você veria hoje Folha, Estadão, o UOL detonando o Lula, falando que ele é autoritário. Aí teve o ato terrorista, a mídia parou um pouquinho, mas já voltou o Estadão a falar que, olha, tem que deixar para trás o que aconteceu. Estadão é um veículo, assim como a Folha, a serviço de militares da ditadura militar. Apoiaram e financiaram a ditadura militar. E a Folha chegou até a emprestar carros para a ditadura torturar e matar. Estava querendo fazer o mesmo se tivesse uma ditadura bolsonarista. Pois bem, estão aí desesperados que o Lula não vai aliviar para o Bolsonaro. Parte disso de não aliviar é pressionar o governo norte-americano. O Reginaldo Lopes, que inclusive é o líder do PT na Câmara dos Deputados, está para mudar agora o líder do PT, porque geralmente a cada 2 anos os partidos mudam suas lideranças na Câmara. Então, agora ele já é líder há 2 anos, provavelmente teremos outro líder do PT aí para essa semana, sendo anunciado. Mas o deputado entrou com um pedido diretamente à nova embaixadora. E aí é o seguinte... O que ele prova ali no documento que ele enviou? O Bolsonaro, ele tem até flyers, assim, dos eventos do Bolsonaro, panfletos, né? Flyer é a palavra em inglês. Panfletos do Bolsonaro, que são eventos pagos. O Bolsonaro fez um evento na Flórida, inclusive de um grupo neonazista que organizou. O evento foi pago, as pessoas pagaram $10 ou $50 para o ingresso VIP, que você ficava mais perto do Bolsonaro, e quem doasse mais de $100 podia entrar numa salinha atrás e conversar com o Bolsonaro alguns minutos. Eu falo, peraí, se estão cobrando para ver o rapaz falar, ele está sendo pago direto ou indiretamente. Podem falar, mas não tem nenhum depósito nosso na conta dele. Ainda mais o Bolsonaro que só trabalha com dinheiro em espécie, né? Alguém vai lá e dá para ele o dinheiro. Ou pagam a ele indiretamente, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. De alguma maneira estão pagando o Bolsonaro. Não pense que o Bolsonaro está pegando dinheiro do bolso dele. Vamos lembrar, o Bolsonaro, que ele e a esposa dele, a mando da esposa dele, roubaram até as moedas do
do Palácio do Alvorada, ali do Espelho d'Água, que as pessoas jogam. Mataram as carpas para roubar as moedas. Morava ali carpas, tava ali no Espelho d'Água, tinham carpas. Cada carpa custava mais de 20 mil reais. Se a Michelle soubesse, ela roubava as carpas. Como ela não sabia, o que fez? Mandou matar todos os peixes, mais de R$1 milhão em peixes mortos, para ela roubar um balde de moedas. Agora eu vou falar, o cidadão que rouba até as moedas do palácio onde ele está hospedado, ele roubou até a cama. A Jane já falou que não tinha cama no local onde deveria estar a cama. Tinha um armário de armas, sem arma dentro, mas tinha um armário ali, um armário de madeira bem mal feito. Tá, você acha que esse cidadão vai gastar dinheiro do bolso dele para viajar em primeira classe, que ele não anda em classe econômica, de Orlando para Miami, e aí ele vai gastar do bolso dele para ficar em hotel 5 estrelas em Miami, para se locomover de táxi, Uber Black, seja lá qualquer que seja o meio de transporte dele, em Miami, para ir lá, dar palestra, pagar do bolso dele restaurante em Miami, tudo em dólar, com o dólar a R$5, agora tá caindo, né? O Lula tá ajudando nessa aí, o Bolsonaro, que o dólar tá caindo, tá ficando menos caro para ele. Aí você acha que esse cara ia gastar dinheiro do bolso dele para fazer isso só para dar palestra grátis? Grátis, sem ganhar um centavo com isso. O cara que roubou até a moeda do palácio. O cara que mandava sacar dinheiro público do cartão corporativo para pagar até a faculdade da meia-irmã da Michelle. Esse cara, ele vai gastar essa fortuna toda em dólar para dar palestra grátis. Tá, eu ponho um narizinho de palhaço aqui, né? Põe outro também no Joe Biden e nas autoridades americanas aí, de imigração. Pois bem, não, obviamente ele não tá fazendo isso de graça. A outra palestra do Bolsonaro tá custando $50, não tenho de 10. $50, palestra em Miami agora. Então ele fez uma na Flórida, agora tá em Miami. E vai fazer outra, em outras cidades da Flórida ele vai fazendo palestras. Pra quem não sabe, a Flórida é um dos, se não o estado mais fascista dos Estados Unidos. Na Flórida, é engraçado, os Estados Unidos falam tanto de liberdade e tudo mais. Na Flórida tá acontecendo o seguinte, os professores de escolas públicas e privadas, mas de escolas infantis, estão tendo que esconder livros para não serem presos. Porque se você colocar na Flórida livros mostrando alguma coisa que não seja, mostrando evolucionismo, o que é evolucionismo? Mostrando a evolução das espécies, em vez de mostrar criacionismo. O que é criacionismo? É o que igrejas evangélicas ensinam. Olha, o mundo começou com Adão e Eva. Aí a ciência, dane-se a ciência, Adão e Eva. Se alguém mostrar a versão científica, o professor pode ir preso. Professor infantil lá, quer dizer, eles estão ensinando simplesmente teoria religiosa em vez de ciência na Flórida, viu? Estados Unidos lá. O Bolsonaro tá lá num lugar fascista, só tem fascista. Todo fascista brasileiro vai para Orlando ou vai para Miami, todo fascista. Tem gente que não é fascista também vai, né? Porque como é moda, a pessoa acaba indo. Mas é lugar de fascista. E o Bolsonaro tá lá. E o que vai acontecer agora? Agora as autoridades migratórias finalmente receberam uma denúncia formal contra o Bolsonaro. Vão abrir uma investigação contra ele, não tenha dúvidas. A investigação pode ir para dois lados aí. A primeira é a prisão e deportação do Bolsonaro. Esse é o primeiro lado. Não tenha dúvidas de que todo mundo ligado ao governo Lula está pressionando a nova embaixadora dos Estados Unidos para que isso aconteça. O Joe Biden está sabendo disso, para que o Bolsonaro seja preso e deportado lá e colocado no avião de volta para o Brasil, que é o que eles fazem com todos os imigrantes, inclusive o Joe Biden fala orgulhosamente. Colocam em jaula literalmente imigrantes, inclusive se tiver criança separada dos pais. As crianças ficam numa jaula superlotada e os pais em outro local. Quer dizer, a criança, imagina se tem um filho, você é imigrante nos Estados Unidos, só por você não ter um documento, que é um visto, roubam o seu filho, colocam em outro lugar e você não sabe como você vai ver seu filho. É isso que fazem. Inclusive durante o governo Joe Biden. Continua sendo feito e ele começou a ampliar isso aí. Só que agora as jaulas não são mais jaulas de ferro, as jaulas são de acrílico, transparente, é mais bonitinho. Tá, é o que tem que ser feito com o Bolsonaro. Porque isso acontece, isso que eu tô te explicando de enjaular as pessoas, com gente que entra com visto de turismo, o visto acaba e a pessoa pode ser deportada ilegalmente. Amanhã, depois, daqui um mês, um ano, a pessoa é parada numa blitz pela polícia, ou é parada pela polícia em algum local na rua, ou alguma investigação, é denunciada por alguém, vê alguma investigação e acha a pessoa. E isso é muito comum. Todo mundo já deve ter visto em séries ou filmes que chega alguma pessoa maldosa e faz uma denúncia ao serviço migratório sobre alguém que é imigrante. O que eu já vi disso em séries e filmes norte-americanos é um negócio assim que é comum lá. Inclusive tem uma série que a minha esposa adora, que chama 90 Days Fiancé, que é 90 dias para casar em português. Várias vezes acontece lá de alguém denunciar alguém no serviço migratório, várias vezes, é uma coisa comum lá. Agora tem a denúncia contra os Estados Unidos, contra o Bolsonaro. O Bolsonaro tá sem visto. O próprio Bolsonaro assinou um acordo que antes não existia,
com brasileiros, que brasileiros podem ser deportados imediatamente após acabar o visto. Mas ele deu entrada num pedido de novo visto. Então a investigação pode ou por esse caminho de prender o Bolsonaro porque ele pediu um visto para turista, mas ele está exercendo atividade remunerada. Mesmo se o visto dele para turista já tivesse sido concedido, ele não pode exercer atividade remunerada. Ele pode exercer atividade turística. O Bolsonaro pode ir lá em Miami, tirar uma selfie, gravar um vídeo assim pro Instagram dele, pro Facebook, falar, olha que bonito Miami, ó gente, Miami Beach, olha a praia, uou! Pode, pode. Bolsonaro pode dar palestra paga? Não. Pode. Não pode. Você paga nos Estados Unidos, você paga diretamente, indiretamente, não interessa. Ele não pode. Fim. Não tem mas nesse caso. Tá. Então, o que acontece? Ele nem tem o visto ainda e já está cometendo o crime. A batata tá assando. Eu peço aí sua inscrição no canal.